As pessoas se preparam para tudo nesta vida. Se preparam para a chegada do filho que vai nascer, para o dia do casamento, para fazer uma faculdade, para abrir o seu próprio negócio. Contudo, a maioria não se prepara para a única coisa que é certa, pela qual todos um dia, inevitavelmente, terão de passar: a morte. Eu tinha um vazio muito grande na alma. Era um vazio que nada preenchia. Por mais que eu comprasse, ganhasse, fizesse, se fosse para festas, para balada, nada preenchia aquele vazio. Isso me levou a ficar muito tempo presa no quarto, sem querer sair, ver ninguém. Enfim, quando eu consegui fazer isso e voltar a trabalhar, eu comecei a ter síndrome do pânico, de ter crises e as pessoas me levar para o hospital, sem saber o que estava acontecendo. Na época ainda não tinha todo esse movimento de depressão, então as pessoas me levavam para o médico e chegando lá eu não sabia, o médico dizia que não sabia o que eu tinha. Aí ficava lá um tempo e me mandava ir para casa. E depois de novo, acontecia de novo. Eu tinha muita crise de ansiedade e síndrome do pânico, a ponto de não conseguir sair de casa, nem andar na rua, porque eu tinha medo. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitos problemas comigo mesma. Eu me achava inferior às outras pessoas, apesar de eu ter uma família estruturada, eu não me via capaz de nada. Apesar de ter notas boas na escola, eu achava que eu nunca ia conseguir cursar uma faculdade, que eu não era boa o suficiente. Eu sempre tinha essa sensação de que não dava, que nunca ia conseguir. Muito triste também, eu chorava muito por qualquer coisa, qualquer motivo, eu tinha dificuldade de interagir com as pessoas, né? Então era assim, era a minha vida, bem vazia. Todas as quartas-feiras, milhares de pessoas se reúnem para cuidar do bem mais precioso, a alma. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Conta pra gente o que a reunião de quarta-feira representa pra você. Na quarta-feira, eu aprendi a manter a minha fé. Aqui a gente chega na igreja, se liberta, então a gente aprende uma fé. E nas quartas eu aprendi a manter e a proteger essa fé, porque eu sabia que era ela que ia me levar a ter salvação. Então nesse meio tempo, nas quartas-feiras, eu aprendo como fazer para continuar na fé e a manter ela, a como aprimorar, a como usar. É na quarta-feira que eu aprendo isso. A quarta-feira, ela fortalece a gente, ela nos alerta do que a gente precisa dar mais importância, que é mais importante a nossa salvação do que a nossa vida aqui. Eu sou outra pessoa. Hoje eu sei que onde eu for eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, porque eu não tô mais sozinha, né? Eu sempre achei que eu estava sozinha, que eu não tinha condições de chegar a lugar nenhum, mas desde que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu me senti vazia, me senti triste, me senti complexada. Hoje eu sei que Deus é comigo, então não importa o que aconteça, eu vou conseguir vencer. Então, vindo nas reuniões, eu consegui entender que eu podia até frequentar a igreja, mas se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir ser feliz de verdade. Aprenda sobre os segredos da alma e a importância do Espírito Santo nesta quarta-feira. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. E você acompanhou a história de duas mulheres cujas vidas foram transformadas. Essa é a proposta de Deus para todo ser humano. Como diz aqui no texto sagrado que nós vamos ler: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Sabe quem falou isso aqui? O Senhor Jesus. E disse a João que essas palavras fossem escritas. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Todos nós gostamos do novo, não é verdade? Uma roupa nova, um par de sapatos novo, carro novo, né? O novo é atraente. Imagine você se tornar uma nova criatura. Imagine você receber um novo coração. Se você pudesse passar uma esponja, sabe, embebida com uma substância que viesse apagar todas as memórias ruins, toda a culpa, todo o seu passado de fracassos, não seria bom isso daí? Talvez você diz, maravilhoso. Pois é, essa substância que faz possível apagar o nosso passado foi o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Ele pagou com a própria vida
pelo resgate da nossa alma. Só que você precisa entregar sua alma a Ele. Assim, Ele poderá fazer novas todas as coisas. Um novo coração, um espírito novo, uma forma nova de pensar, uma maneira diferente de ver a vida, uma fé nova. Isso é possível sim. Por isso que hoje, em todos os templos da Universal, nós estaremos tratando deste tema, abordando o tema do trono de Deus. Jesus falou que ao que vencer, será lhe dado o direito de assentar-se com Ele no seu trono. Olha só que recompensa, que honra se assentar com o Senhor Jesus. E ele termina essa carta, que foi a carta que ele enviou a Laodiceia, aos cristãos de Laodiceia, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Acompanhe agora a história da Camila, que é uma prova do que está escrito. E a gente volta falando mais a respeito. 39117, mantenha o 280. Na minha função, eu controlo centenas de pousos e decolagens diariamente. Porém, durante muito tempo, eu não fui capaz de controlar as minhas próprias emoções. Eu comecei a fazer um cursinho preparatório para o meu trabalho e lá eu conheci um rapaz. Nesse processo, tinha alguns momentos que ele criticava um pouco a Igreja Universal, algumas coisinhas assim. E aconteceu da gente passar no concurso, né, ingressar juntos, e lá era regime interno. Então a gente só podia sair aos finais de semana. E como a minha comunhão com Deus ali era só na parte da igreja, eu só tinha ali o domingo para ir. Só que o processo de segunda a sexta era muito puxado. Os treinamentos, a parte física, ter que estudar. Então acontecia que às vezes nem de domingo mais eu estava indo. Aí nesse período eu fui me afastando da igreja, me afastando de Deus. E foi onde eu passei assim o período mais difícil da minha vida. Porque esse relacionamento que eu tive acabou que houveram traições. Então foram traumas dentro de mim que eu fui criando, comparações com as pessoas que ele me traía. Então eu fui buscando ocupar um espaço dentro de mim com balada, com bebida, com amizades. Mas aquilo ali, quando eu chegava em casa, não me completava. Ainda tinha aquele vazio, ainda tinha aquele buraco dentro de mim. E era uma situação que essa tristeza eu só tinha dentro de casa, quando eu estava sozinha. Porque quando eu estava fora, eu queria rir, eu queria brincar, eu queria fingir que eu não estava sendo afetada por essa situação. Até, assim, nojo de mim mesma eu sentia, das coisas que eu estava fazendo. E cansada de sofrer, foi quando eu decidi voltar para a Igreja Universal. Falei assim, meu Deus, eu sei que a minha vida já está destruída. E eu sei que fui eu que abandonei o Senhor, fui eu que dei as costas ao Senhor. Mas se o Senhor puder me dar mais uma chance, eu quero essa chance. E foi ali que eu fui caminhando. Fui participando das reuniões, até que eu participei de uma reunião de autoajuda para mulheres. E nessa reunião foi falado sobre o dia do julgamento. E que Deus ia virar para muitos e dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque as pessoas ali iriam praticar muitas coisas, mas ela não ia de fato ser reconhecida como filha de Deus, porque ela era do muito fazer e não do ser. E ali, para mim, foi um grito que eu pude escutar dentro de mim, porque eu vi assim, essa é a minha condição. Eu me afastei por estar nessa condição também, por não ter uma base firme, sólida, mas nesse período que eu voltei, eu estava cometendo o mesmo erro de estar ali ouvindo, buscando a Deus só dentro da igreja e querendo fazer, querendo praticar, querendo ser ativa, mas de fato eu não pertencia a Deus. Então eu cheguei diante do altar e eu fiz uma oração sincera a Deus. E não foi uma oração bonita,
né? Porque eu falei para Deus, falei assim, meu Deus, eu tô aqui, eu tô diante do Senhor, e até agora eu falei que eu queria entregar minha vida, que o Senhor era o primeiro na minha vida, que eu amava o Senhor acima de todas as coisas, mas não é verdade. Eu não amo o Senhor acima de tudo, o Senhor não é o primeiro na minha vida, eu ainda tenho sentimentos pela pessoa que tanto me machucou, e se acontecesse da pessoa chegar aqui agora, eu largaria o Senhor de novo. Essa é a minha real condição. E eu não quero mais isso, né? Eu quero, de fato, aprender a amar o Senhor acima de tudo. Eu quero aprender a colocar o Senhor como primeiro na minha vida. Eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Até que eu lembro que foi um domingo, em abril, foi quando a minha vida mudou. Que o Espírito Santo desceu sobre mim. E ali eu pude ouvir Deus falar comigo e me chamar de filha. Então ali tudo mudou, tudo mudou. Ali não existia mais vazio dentro de mim, não existia mais dor dentro de mim, não existia mais tristeza, a alegria, a paz, assim, que incomparável, coisa que eu nunca tinha sentido na vida. E todo aquele sofrimento, toda aquela dor já não tinha mais. Aquela vontade de morrer não tinha mais. Eu queria viver e eu queria viver para contar tudo que Deus fez por mim. Então, a partir daquele momento, eu pude ter a certeza de que eu podia perder tudo. Eu só não podia perder o Espírito Santo, porque ele me sustenta. E até nos momentos difíceis, porque acontece as dificuldades, eu posso respirar tranquilo e ter paz. Por mais difícil que seja, eu sei que Deus vai fazer o melhor para a minha vida. E naquele momento que eu abri mão daquele relacionamento, o sentimento foi de perda. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude ver que não, porque eu ganhei algo muito maior, muito melhor. Eu ganhei o verdadeiro amor. E eu tenho o meu valor, hoje eu sou valorizada e eu reconheço isso. E eu não preciso me comparar a ninguém, porque eu sei que aos olhos de Deus eu sou única. E eu que sofri com um problema na vida amorosa, hoje Deus me abençoou. Através do aplicativo Quero Te Conhecer, eu conheci uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Que é uma pessoa feliz de verdade, assim como eu, e Deus tem abençoado passo a passo. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para nós. E como diz em 2 Timóteo, que nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. Hoje eu tenho um entendimento muito claro desse versículo, porque eu, como militar, sei que quando eu estou de serviço, eu tenho que estar 100% ali. Eu não posso estar envolvida ou distraída com nada. E hoje, como soldado de Cristo, eu também tenho a minha vida ali 100% para agradar a Deus. Então não importa a minha vontade, não importa o que está diante dos meus olhos, eu vou estar 100% ali para fazer e agradar a vontade de Deus. Mesmo os mais poderosos tronos da terra, inevitavelmente se desfazem em pó. O poder, a glória e até o nome dos grandes, cedo ou tarde, caem no esquecimento. Mas existe um trono que permanece para sempre. Aquele que Jesus prometeu ao vencedor. O direito de se assentar com ele no trono do próprio Deus. Nesta quarta-feira, 3 de setembro, a noite do trono de Deus, em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Tudo se fez novo na vida da Camila. Interessante que quando ela colocou Deus no lugar que lhe pertence, que é o primeiro lugar, né? Quando finalmente ela se rendeu ao Senhor Jesus, Ele lhe deu tudo que ela sempre quis. Veja que ela saiu da presença de Deus por causa de um relacionamento amoroso.
Quer dizer, o desejo de ser feliz no amor estava acima de Deus na vida dela. E o que aconteceu? Quando ela se entregou ao Senhor Jesus, Deus lhe transformou, lhe deu um novo coração e depois abençoou com um casamento feliz. Quer dizer, tudo que ela sempre quis estava ali à disposição dela com Deus. E você, meu amigo, minha amiga, até quando você vai ficar aí correndo atrás do vento? Talvez você já um dia frequentou uma igreja, era uma pessoa de fé, vivia feliz, mas por conta de algo que tanto você queria, você se afastou de Deus. Você trocou a presença de Deus, a paz que você tinha, por esse sonho, por esse objetivo. Este sonho te tirou da presença de Deus. Mas você está acompanhando essa programação, o que mostra que ainda há em você, ainda que seja uma pequena fagulha, mas há uma fagulha de fé. E essa fé tem poder para te salvar, para te restaurar. Talvez eu esteja falando com alguém que nunca teve um relacionamento com Deus. Não sabe nem por onde começar a ler a Bíblia, por exemplo. Mas não tem problema. Se você está assistindo essa programação, é porque dentro de você há uma sede de conhecer a Deus. E Deus está usando este programa para despertar em você essa fé, para mudar a sua vida. Por isso hoje, quarta-feira, 3 de setembro, você tem a oportunidade. Hoje é o melhor dia, porque você só pode fazer alguma coisa a respeito de qualquer assunto no hoje. O ontem não existe mais. O amanhã ainda está por vir. Mas e o hoje? Pense nisso. Hoje você pode decidir buscar a Deus. E certamente, se você o buscar, Ele se deixará achar por você. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 7 da noite em ponto. A entrada, o estacionamento, a creche, tudo gratuito para você, você não paga absolutamente nada. Agora, o que você tem que fazer é vencer a distância, o mau tempo, o trânsito, vencer o preconceito, vencer as dúvidas. Sabe aquela coisa de será? Será que é isso mesmo? Será que esse é o melhor caminho? Será que Deus vai me aceitar? Será isso? Será aquilo e aquilo outro? Você tem que vencer isso. Você tem que colocar tudo isso de lado e falar, quer saber? Eu não tenho nada a perder. Se eu for lá e não acontecer nada, o que eu perdi? Eu perdi no máximo 90 minutos do meu tempo, que é o tempo da reunião, o tempo de duração da reunião. Só isso. Essa é a realidade. Você não terá perdido dinheiro, você não terá perdido a sua liberdade, simplesmente 90 minutos do seu tempo. Mas eu faço um desafio com você. Eu duvido que se você vier e participar desta reunião hoje, você vai sair daqui da mesma forma. Eu duvido. Está aí uma dúvida que eu jogo para você. Eu duvido que Deus não vai ouvir você, que Ele não vai fazer algo a fim de lhe ajudar. Aceita o desafio? Então você vai fazer o seguinte, preste atenção. Pega um pedacinho de papel, aí uma folha de uma caderneta, e escreve tudo que você quer ver novo em você. Não é carro novo, casa nova, marido novo, não é isso não. Estou falando em você. Ah, eu queria muito me livrar do meu passado, minhas mágoas, meus traumas, meus complexos. Poxa, seria tão bom se eu pudesse ser uma pessoa menos agitada, mais paciente. Escreva, porque Jesus mandou escrever. E traga esse papel com você logo mais às 7 da noite. Você vai colocar no altar, vai ter um momento da reunião que a gente vai pedir para as pessoas trazerem os seus pedidos e colocarem no altar. E Deus, que promete fazer novas todas as coisas, vai atender a sua oração. É hoje, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E se você não está em Florianópolis, você pode acessar o nosso localizador, universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Celso Garcia 605 Brás, região central de São Paulo, às 20 horas. Note o horário em São Paulo, a reunião começa às 20 horas no Templo de Salomão, ou em uma Universal mais perto de você. Noite do Trono
de Deus. Vem aprender do Senhor Jesus como você pode ter uma vida nova de verdade. E nesse domingo, 7 de setembro, nós estaremos vivendo o dia do encontro com a paz. Vamos a essa matéria que fala de domingo e a gente volta falando mais a respeito antes de orar em seu favor. Em 2020, a pandemia do Covid-19 impactou a vida da população mundial. Por causa do isolamento social, a depressão e a ansiedade chegaram a números nunca jamais vistos, fazendo com que a Laurian fizesse parte dessas estatísticas. Uma vez vencida a depressão, Laurian precisava superar outro obstáculo gerado pela pandemia: o financeiro. Na pandemia, depois de um quadro de depressão, tentando recomeçar minha vida do zero ali, já tinha perdido uma sócia que eu tinha tentado iniciar. E aí eu pedi um conselho para minha mãe, se eu devia continuar, se eu devia desistir, o que eu fazia a partir dali. E um dos conselhos dela foi que eu viesse para a igreja na corrente de segunda-feira, que Deus me abençoaria a minha vida financeira, já que eu estava começando do zero, de novo, E aí foi o que eu fiz, comecei o meu salão, bem no início da pandemia, quando tudo estava fechando, Mas ali, através do que eu fui aprendendo na igreja, fui agindo à fé e Deus foi me abençoando. O meu salão, ele ganhou muitas clientes, E aí também eu tinha um negócio de semi-joias também. E Deus também me deu a ideia de fazer lives. Fui sendo muito abençoada. Me tornei vendedora número 1 da empresa. Minhas vendas multiplicaram, 10 vezes mais. Só que ali eu tava me perdendo e eu não via. Deus queria fazer uma aliança espiritual comigo, mas eu queria fazer uma aliança financeira com Ele, porque tudo que eu pedia na igreja, tudo que eu fazia na igreja, que eu ofertava, era em troca de bênçãos, de crescer financeiramente. E quando o pastor pregava sobre vir às quartas-feiras, buscar pela vida espiritual, se batizar, ter o Espírito Santo, eu não ouvia aquilo dali. Eu só queria vir na segunda-feira porque eu só queria conquistar. Fui caindo aos poucos no brilho do mundo, fui fazendo viagens, me afastei da igreja, já faltava, já não dava o dízimo corretamente. E ali eu fui perdendo tudo até chegar na depressão novamente. Depois de vencer a depressão e alcançar um patamar de sucesso profissional, Laurian não percebeu que o mais importante era ter uma aliança com aquele que foi o responsável por toda essa conquista, o Espírito Santo. O resultado foi voltar à mesma situação de quando ela chegou à Universal. Dentro de mim tinha um vazio muito grande. Eu não dormia, eu só dormia quando eu estava muito alcoolizada, Eu já não dormia há quase um ano nessa época. E também não tinha paz, Eu não conseguia conquistar nada. E nessa situação que eu cheguei, e numa das noites sem dormir, eu lembrei de Deus, Eu lembrei de tudo que eu já tinha aprendido, que eu já tinha estado na igreja, que eu já tinha crescido na igreja. E eu sabia que ali era só Deus podia me ajudar. Laurian não conseguia voltar. Ela ficou afastada por anos. O mal a impedia de chegar à Universal. Foi quando ela fez uma oração sincera para que Deus a ajudasse a tomar essa atitude. E aí eu pedi para Deus naquela noite que Ele me levasse. Eu falei para Ele, ali abri meu coração, fui sincera e falei para Ele que Ele me levasse até a casa dele, Se Ele me levasse à igreja, eu não ia sair nunca mais. Eu ia obedecer em tudo, porque eu sabia que eu não tinha obedecido. Eu sabia que eu estava vivendo só pela vida financeira. E aí eu não sei como eu cheguei na igreja. No meio daquele turbilhão ali de emoções, eu abri meus olhos e eu estava na igreja. E eu nunca mais saí, bispo. Eu passei a obedecer em tudo. E eu inverti a ordem, Eu comecei a primeiro buscar pela minha vida espiritual, a cuidar da minha alma, E eu sabia que as demais coisas Deus acrescentaria, E eu fiz isso. Eu me consertei com Deus. Eu entreguei no altar tudo de ruim que eu vivia ali, tudo que sacrifiquei aquela minha vida que eu tinha antes por uma nova vida.
Eu me batizei nas águas, fui batizada com o Espírito Santo e a minha vida mudou completamente quando eu inverti essa ordem. Quando priorizamos a Deus, colocando sua vontade acima da nossa, Ele se volta para nós. E o resultado é uma vida liberta e transformada. Deus me transformou numa profissional referência. Hoje a gente mudou de espaço no mês passado. Esse mês a gente já dobrou o faturamento, né? Já faturou muito mais que o mês passado e a gente está no meio do mês. Voltei a me tornar a vendedora número 1 da empresa que eu represento. E a minha vida tem sido muito abençoada, né? Depois que eu coloquei Deus em primeiro. Inclusive, hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura e ajudo outras pessoas com depressão também, né? A encontrarem o caminho ali da verdade. Se você se identificou com esse testemunho, é sinal que Deus está te buscando para transformar a sua vida. Venha neste domingo, às 7 horas. Às 9h30 da manhã ou às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Ela encontrou-se com a paz e você também poderá ter esse encontro com a paz. Neste domingo, em todas as igrejas Universal, nós estaremos realizando o Domingo do Encontro com a Paz. Jesus prometeu a paz. Ele disse, eu vos dou a minha paz vos dou. E não como o mundo dá. Se você quer ter um encontro com essa paz, faça como fez a Lauriane. Neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagres, esteja presente. Você e toda a sua família são nossos convidados. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota irá orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Ó meu Deus, tudo que 2 ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Juntamente, meu Deus, com os catarinenses, juntamente, meu Deus, com essa pessoa aflita, desesperada, nós ligamos, meu Pai, que haja luz, que haja, meu Pai, a manifestação do Teu Espírito, meu Pai, que o Teu Espírito venha guiá-la, tirar, meu Pai, toda angústia, toda depressão, meu Pai, tirar toda a perturbação, meu Pai, que tira a paz, que tira o sono desta criatura. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus Cristo, você que crê, diga amém. Nesta quarta-feira é o dia que você pode ter um encontro com Deus. É o dia do fortalecimento e revestimento espiritual. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus você encontra essa força para viver e forças para vencer. Graças a Deus, Bispo Sérgio, eu tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração. Agora é necessário que você dê um passo de fé. Ainda hoje você pode fazer isso. Procure uma igreja universal mais perto de você. Se você está aqui em Florianópolis, participe conosco às 7 da noite. Eu quero encerrar a nossa participação com esse recadinho especial da Caminhada do Amor, que vem aí no dia 11 de outubro no Parque da Luz, aqui para toda a grande Florianópolis. Até o nosso próximo encontro. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.